senhores telespectadores, eu não me esqueço de que o nome do programa é Horizontes da Memória. Mas da memória de quem? Da minha memória? Das coisas que já são muitas, de que me lembro? Não. É da memória de Portugal. É realmente um programa histórico, tenta alcançar as mais antigas memórias do nosso país. Ora bem, como sabem, Portugal, primeiro é preciso sabermos isto, Portugal não é eterno, Portugal começou por não existir. Olhem, um mapa da península de há cerca de 1000 anos é este. Bom, depois o Portugal do Dom Afonso Henriques, o Portugal que o Dom Afonso Henriques herdou, acabava no Mondego, é este. Depois de 1147, a conquista de Lisboa, Portugal vai já até ao Rio Tejo. Portanto, a fronteira vai oscilando. Mas, na realidade, Portugal pode-se gabar de ter as fronteiras terrestres mais antigas da Europa. Somos assim e somos assim há muito tempo. Eu vim falar-lhes nisso junto do rio Coa. Como vê, é realmente uma paisagem impressionante, uma paisagem que realmente exalta. Bom, além disso, é uma paisagem histórica importante. Era aqui que passavam os exércitos invasores. Olhem, está ali de cima de um penedo uma cruz. Aquela cruz de pedra recorda o sacrifício de centenas de rapazes, centenas portugueses, franceses, ingleses. Quando na terceira invasão francesa foi aqui que o exército anglo-luso se bateu fortemente com os franceses. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, mas é claro, acontece sempre que muita gente morreu. Bom, e o que hoje resta desses rapazes é aquela cruz que além está. As pessoas passam na estrada e sabem lá o que é que a cruz quer dizer. O rio Coa é um rio que, como sabem, é o das gravuras. As gravuras do Vale do Coa situam-se ao longo deste rio que vai correndo para norte e vai desaguar no Douro. Ora bem, os reis não se entendiam bem sobre a fronteira. As terras que ficam para lá do Coa eram Portugal ou não eram? É aquelas terras que ficam para lá do Coa que se chama Ribacoa. A região do Ribacoa a quem pertencia? Os reis de Portugal diziam, são portuguesas. Os reis de Leão diziam, são leonesas. É claro, e volta e meia havia guerras, campanhas, aldeias incendiadas, camponeses mortos, até que, no tempo de Dom Dinis, conseguiu-se chegar a um acordo. Pronto, o Ribacoa, afinal, era português. Mas como era uma terra polémica e para não haver mais dúvidas, o rei Dom Dinis fez uma coisa muito bem feita. Mandou pontear todo o Ribacoa de fortalezas. É assim que nascem os 7 castelos de Ribacoa. Os 7 castelos, eu vou ver se eu sei de cor, mas sei, é Castelo Melhor, já hoje pouco tem, Castelo Rodrigo, onde nós já fomos e é bem bonito, é Almeida, de onde viemos há pouco, Castelo Bom, Vilar Maior, também já lá estivemos, Alfaiates e, finalmente, o soberbo Castelo do Sabugal. Era engraçado a gente um dia fazer um programa chamado A Terra dos 7 Castelos. Pode ser que isso aconteça. Mas queria dizer
que se costuma indicar mais um oitavo castelo, que é Castelmendo. É erro, porque Castelmendo não fica daquele lado do Coa, portanto não é Ribacoa, fica deste lado. E foi feito ainda antes do Dom Dinis. Castelmendo é uma obra do Dom Sancho II, na extrema do reino, naquela altura era a extrema. E olhem que ainda hoje vale a pena ir a Castelmendo. A gente vai lá dar um salto. Toda a região do Ribacoa merece uma visita. Bom, mas a mim encanta-me especialmente Castelmendo. Castelmendo, estou agora a falar-lhes aqui na Praça Antiga de Castelmendo. Veio o Pelourinho na nossa frente, uma casa medieval, aquilo deve ser do tempo do rei Dom Sancho. Do rei Dom Sancho II, porque Castelmendo é uma das poucas coisas que Dom Sancho II deixou de pé. Dom Sancho II foi um pobre rei em que deixou embrulhar-se o reino em lutas, em guerras civis, acabou por ser deposto, mas deu foral a Castelmendo, mandou construir as torres do castelo e a terra chegou até hoje. Hoje é uma vila puramente histórica, mas é uma vila museu e é um encanto. Esta vila é um encanto. Realmente, aqui em toda esta orla do interior beirão, há coisas tão bonitas. Lá no fundão havia um homem, isto é a propósito de turismo e dos valores que a gente tem. Era um homem que estava no café a jogar com as cartas, olhava para as cartas e costumava dizer: o joguinho é bom, cria-se aqui quem soubesse. De Castelmendo, queria contar um episódio curioso. Bom, o episódio é-me comunicado por um apelo de um telespectador, o Sr. Vítor Manuel Morgado Sampaio. Os meus telespectadores apelam que eu sempre que posso, enfim, faço o que estiver ao meu alcance. Conta-me ele que aqui em Castelmendo há 3 igrejas. 3 igrejas muito antigas e, como isto agora é uma aldeia histórica, começaram a ser, enfim, restauradas. Vieram uns técnicos, uns senhores importantes, mexeram, mudaram, embalaram, tiraram tábuas, mas aí o povo não os deixou levar os santos. Os santos esconderam-nos aqui, eu estou-lhes a falar no esconderijo das imagens, que realmente são muito boas. Este é o São Vicente, é o patrono da igreja que eles nunca mais acabam. É uma imagem muito boa. Isto, não sei, talvez um São Paulo, mas é uma página barroca magnífica. É claro, a melhor de todas é aquele Cristo crucificado que além está. É uma peça gótica. Bom, tudo isto são tesouros. Tudo isto são tesouros e eles queriam nos levar para restaurar. Bom, mas este povo já estava farto de tanta demora. As obras começaram, nunca mais estão prontas. E aí disseram: daqui ninguém leva santo nenhum. Aqui nesta carta até se diz que se calhar era para vender nas lojas dos 300. Bom, eu isso não acredito, não era para vender nas lojas dos 300. Em todo caso, é uma situação curiosa. A população não teve confiança nos técnicos que o IPAAR lhe mandou. É uma situação em que os técnicos têm razão, as coisas têm que ser restauradas, e a população também tem razão, não quer ver desaparecer o património que já existiam quando nasceu, enfim, que os acompanhou a vida inteira. Todas estas peças, para nós, são preciosas por aquilo que valem,
mas para a gente que nasceu em Castelo Mendo são sagradas, são sagradas. Bem, mas como calculam essas fortalezas que o Dom Dinis tinha mandado construir para defender a sua nova terra do Ribacoa, com o tempo foram caindo, foram apodrecendo, chegaram ao século XVII e eram só, enfim, montões de pedras, muitas delas usadas até para refazer as terras, não tinham nenhum valor militar. Fortalezas poderosas do século XIV, no século XVII, não passavam de esquálidas pedreiras. Ora, acontece que no século XVII, como sabem, em 1640, os portugueses proclamaram de novo a independência de Portugal. O rei Dom João IV disse: o rei sou eu, os Filipes de Espanha aqui não mandam nada. Naturalmente que os Filipes não podiam concordar com isso. Temos que admitir que diabo, os Filipes sabiam que Portugal tinha jurado fidelidade aos Filipes nas cortes de Tomar e, portanto, não admitiram essa revolta e esse grito de independência. E, portanto, prepararam-se para uma guerra. É importante para quem gosta de história perceber isto. Depois do 1º de dezembro, a independência não foi assim uma coisa automática. Não foi. A independência custou-nos 28 anos de guerra. A Espanha não reconhece a independência de Portugal e, a partir de 1640 e até 1668, por isso 28 anos, nós estivemos em guerra. Para mim é muito emocionante que este pequeno país aqui, enfim, é assim, uma esgalha de terra à esquina do planeta, pobre gente, sem ouro nem prata. É espantoso que esta gente tenha conseguido resistir à guerra com a Espanha, porque a Espanha, todos sabem, é uma das mais valentes, corajosas, valorosas nações de toda a Europa. A Espanha bateu-se praticamente com toda a Europa durante o século XVI e o século XVII. A Espanha foi o tal país que adotou um emblema A-E-I-O-U. A-E-I-O-U, não julguem que é o A-E-I-O-U da nossa cartinha maternal de João de Deus. A-E-I-O-U começa por dizer: Áustria és de imperare orbe universo, quer dizer, compete à monarquia de Espanha governar todo o mundo. Bom, é quase como os americanos de agora, hein? Vejam. Mas a Espanha era isso. A Espanha ambicionou a monarquia do mundo. E é com o formidável poder espanhol que o nosso rei Dom João IV se vai bater. Claro, a primeira coisa que faz é pensar, vamos lá ver por onde é que eles vão entrar. Ou entram pelo norte, mandou fortificar Valença, ou entram pela beira, mandou fortificar aqui Almeida, ou entram pelo Alentejo e mandou fortificar lá embaixo Estremoz e Elvas. Mas uma das defesas fundamentais era esta. Eu estou aqui a falar-lhes diante de um canhão. Eu gostava imenso que fosse um dos canhões que o rei Dom João IV aqui mandou pôr, mas não é, porque realmente esta fortaleza que ele mandou fazer inteiramente de novo, é uma fortaleza grande, em forma de estrela, cá dentro podiam caber 3.000 homens, estava eriçada de 300 canhões. Bom, mas o tempo tudo levou. Dos 300 canhões, há agora aqui uma reles meia dúzia que nem eram de cá. Isto veio do Museu de Lisboa, lá no museu também têm milhares. Que diabo, então vocês
não podem mandar mais umas dúzias, em vez de estarem lá naqueles armazéns, têm-nos lá em pilhas, canhões e canhões sobre canhões, não servem para nada, ninguém os vê. Manda-nos para aqui para recordar o que foi a Praça de Armas de Almeida. Porque essa praça teve importância. Teve importância. Não tanta como a gente gosta de dizer, não é verdade que isto fosse aqui um ferrolho, aqui ninguém passava, isso não é verdade. Agora, é certo que na Guerra da Independência teve um papel fundamental. Em 1663 foi realmente por aqui que o exército espanhol tentou entrar, comandado pelo Duque de Osuna, mas 63, reparem, desde 40 que estavam aqui a fazer obras, havia já estas muralhas, estes parapeitos, estes canhões. O exército espanhol tentou bater a Almeida, mas não conseguiu. E teve que fugir, fugiram rapidamente para Ciudad Rodrigo, fugiram, e essa vitória foi decisiva para o resultado da guerra. Bom, a verdade é que foi essa a única grande vitória que a Praça da Almeida teve na sua história. Passados uns 100 anos, houve a Guerra do Pacto de Família. É uma guerra é no tempo de Marquês de Pombal, é em 1762. O Marquês de Pombal governa o país, anuncia-se a guerra é isto. Portugal tem que tomar posição. Ou está do lado da Europa continental, com as famílias reinantes, Pacto de Família, ou está com a Inglaterra. A Inglaterra exige que Portugal tenha os portos ao serviço da sua armada. A Europa exige que Portugal feche os portos. Bom, e como Portugal não pode fechar os portos, porque é pelos portos que a gente respira, fechar os portos é realmente como deixar de respirar, nós tomamos posição pela Inglaterra. E a França e a Espanha, que estavam pelo Pacto de Família, invadiram Portugal. É muito estranho o que então se passou. O Marquês de Pombal sabia perfeitamente que a invasão se vinha dar por aqui, que Almeida ia ser a primeira praça atacada. Mas o Marquês de Pombal despacha isto, o único ponto onde a gente pode defender-se com êxito é na forte Praça da Almeida. Manda despejar todo o armamento das outras fortalezas da beira, manda tudo, meter tudo aqui, mas faz esta coisa espantosa. Nomeia um governador, um tal Palhares, que tinha 81 anos. Quando foi nomeado já tinha 81 anos. Bom, eu devo dizer que um homem com 80 continua a ser um homem, mas com 81 não sei porque eu não tenho. Agora, que seja o homem indicado para ganhar uma guerra, claro que não é. Bom, e o pobre do Palhares, claro, vieram o exército franco-espanhol, cercaram isto, deram uns tiros e o Palhares rendeu-se. E foi preso, mas ele já tinha 81, teve mais uma dezena de anos lá preso em Lisboa, Limoeiro, e morreu de velho. Pronto. É a triste história da guerra do Pacto de Família. Mas Almeida manteve toda a sua importância militar. Quando, passados cerca de 50 anos, os franceses resolvem invadir Portugal, a terceira invasão, a invasão poderosa do Macena. O Macena era o título do O Filho Querido da Vitória. Ele vem por aqui, avança, entra por Ciudad Rodrigo, põe cerco a Almeida, mas aí são os ingleses quem resolve aguentar o país. E os ingleses fortificam poderosamente a Almeida. Os tais 300 canhões, estava um em cada canhoneira.
tudo isto parecia um ouriço capaz de se aguentar meses. E os ingleses contavam com isso. Durante os meses em que Almeida se batia, lá embaixo as linhas de Torres Vedras acabavam de se construir. Bom, mas aconteceu uma coisa que ninguém esperava. No mesmo dia em que os franceses começaram um ataque, veio a bomba, vem e caiu aqui. Eu estou-lhes a falar exatamente no que foi outrora a Torre de Homenagem. Eles tinham feito aqui o paiol da pólvora, havia aqui pilhas de sacos, tudo com pólvora, pois foi exatamente aqui que a bomba veio cair. A pólvora rebenta, o castelo ficou completamente destruído. Estão a ver aqui, isto é do castelo antigo, do castelo medieval, mas são precisos trabalhos arqueológicos para que nós consigamos ver que aqui havia uma torre, uma muralha. A explosão matou cerca de 500 pessoas, arrasou muitas casas e, sobretudo, ficámos sem pólvora. Como é que uma pessoa dá tiros sem pólvora? Bom, mas aí há um drama que é curioso. É curioso. O governador da Almeida era um homem chamado Francisco Bernardo da Costa. E como esteve aqui há alguns anos, passou a chamar-se da Costa e Almeida. Muita gente em Portugal se chama Almeida porque milhares e milhares e milhares de homens passaram aqui como soldados e depois, como recordação, ficaram Almeidas. Ora bem, o Francisco Bernardo da Costa e Almeida, depois disto rebentar, fez esta pergunta lógica: então, e agora como é que uma fortaleza sem pólvora se vai defender de um cerco? E obrigou os oficiais ingleses a render-se. Quer dizer, no dia seguinte à explosão, Almeida rendeu-se. Bom, a verdade é que o Francisco Bernardo da Costa e Almeida tinha jurado pela sua honra que nunca se rendia. Mas isto põe um problema. O que é que vocês acham? O general, depois disto rebentar, isto não tinha conserto, devia render-se? Ou, contra toda a lógica, sacrificando o sangue dos soldados, seus irmãos, devia manter aqui uma defesa desesperada e os franceses só entravam aqui à ponta de baioneta, passando toda a guarnição a fio de espada? O que é que ele devia fazer? Bom, ele entendeu à portuguesa, rendeu-se. Os ingleses entenderam à inglesa. Ele tinha dado a palavra e quem não cumpre a palavra dada é um traidor. Eu também entendo a posição dos ingleses. A palavra é extremamente importante. Um homem sem palavra é um homem sem honra, sem dignidade. Nem chega a ser um homem. Bom, o resultado foi que o general da Almeida, porque se rendeu, foi preso, foi julgado e foi fuzilado em Lisboa. E foi um drama. Ele foi fuzilado em 1812. Foi um drama em Portugal a morte desse homem, que era um homem de bem. Ele, toda a vida, deu o exemplo de ser um militar corajoso, ponderoso, cheio de virilidade e de dignidade. Bom, aqui rendeu-se quando não valia a pena lutar. Os ingleses entenderam que não é assim. Quando um homem dá a sua palavra, essa palavra é mais forte que a morte. É uma coisa que são os meus telespectadores quem tem de decidir. O que é mais importante? Se a nossa palavra, se a nossa vida.
A fronteira entre os dois países é marcada aqui por esta ribeira. Estão a ver uma ribeira, a Ribeira de Tourões. Do lado de lá é Espanha, do lado de cá é Portugal. Este até tem uma história curiosa. Vem uma pequena ponte. Esta ponte foi feita há alguns anos e foi feita clandestinamente, não foi projetada nem pelo governo de lá, nem pelo governo de cá, nem por Lisboa, nem por Madrid, nem por ninguém. É que daqui há uma aldeia, dali há outra aldeia, e quando os vizinhos queriam passar, no verão lá se passa, porque a ribeira não leva muita água, mas no inverno era impossível e tinham que ir lá abaixo, até Vilar Formoso, à ponte da fronteira, e em Vilar Formoso entravam e depois vinham para aqui. Então eles tiraram-se dos seus cuidados, cada um deu uns dias de trabalho. Olhem, os portugueses fizeram a ponte até aquela pedra que ficou ao meio, os povos espanhóis fizeram aquela outra metade e hoje toda a gente lá passa. Acho que a ponte ainda está clandestina. Claro que eu sou muito contra as obras clandestinas, mas este exemplo é curioso. Vejam um lugar que foi sempre de guerra, uma fortaleza de lá, outra de além, que aliás também está toda arruinada, para não deixar passar. E agora são os povos que se dão as mãos para se passar mais facilmente.